Meus queridos alunos do 9º ano, dando sequência ao projeto do Fractal Revisa, nossa prova agora irá cobrar de você o capítulo 3 do nosso módulo que trata sobre os desequilíbrios ambientais. Quando falamos em desequilíbrios ambientais, temos que lembrar da hipótese de Gaia. A hipótese de Gaia que afirma que o planeta Terra, seria um grande ser vivo, entre aspas, é claro, fazendo apenas uma analogia ao nosso próprio organismo, uma vez que tanto o nosso organismo quanto, por exemplo, o planeta Terra deve ter funções totalmente equilibradas e o mínimo desequilíbrio a longo prazo pode causar tanto uma doença no seu organismo quanto no próprio planeta Terra. Ou seja, a doença do planeta Terra a que eu me refiro seria um desequilíbrio ambiental capaz de causar uma alteração climática e também da biodiversidade de determinadas regiões, principalmente das florestas tropicais onde encontramos uma maior biodiversidade. A poluição é um termo que ela surge durante a Revolução Industrial, quando os teores de derivados de carbono lançados na atmosfera começaram a aumentar muito. E isso reflete tanto na questão da respiração, uma vez que um ar mais poluído causa danos ao nosso pulmão e também às demais vias aéreas, como alergias, bronquites e outros problemas pulmonares, quanto também a longo prazo pela questão do agravamento do efeito estufa. E nós podemos dividir a poluição que seria resultante da atividade humana, quando os seres humanos, por suas atividades, principalmente industriais, lançam resíduos na atmosfera, esses resíduos eles podem prejudicar tanto a atmosfera, mas não somente ela, pode prejudicar também as águas, tanto o ambiente do ciclo de água doce quanto também marinho, e também caso alguns resíduos entrem em contato com o solo, o mesmo pode ficar contaminado e talvez uma produção vegetal num determinado local com o solo contaminado não seja possível, uma vez que muitas plantas são sensíveis a diversas toxinas que podem ser depositadas no solo. Quando falamos da poluição atmosférica, temos que lembrar da camada de ozônio e da sua importância. A camada de ozônio protege contra a radiação ultravioleta, que é altamente cancerígena. E a destruição da camada de ozônio se dá, entre outros fatores, pela liberação de um gás denominado CFC, que seria o clorofluorcarbono ou clorofluorcarbonetos. Esse gás ele está presente em condicionadores de ar, em desodorantes, sprays em geral, É também o gás presente em algumas geladeiras para causar a refrigeração e quando esse elemento é liberado para a atmosfera, os seus átomos de cloro são desprendidos na molécula. Esse elemento cloro que é liberado do CFC, ele reage com a molécula de ozônio. Lembrando que a molécula de ozônio ela tem 3 átomos de oxigênio na sua composição. Como o cloro tira um átomo de oxigênio da molécula de ozônio, ele converte a mesma no oxigênio que nós respiramos. E é justamente isso que vai causar a destruição da camada de ozônio e os famosos buracos na camada de ozônio. Essa camada de ozônio ela é formada naturalmente através da radiação ultravioleta. Ou seja, o Sol é tanto responsável pela quebra do ozônio e conversão do mesmo em oxigênio, quanto também da ligação de mais um átomo de oxigênio ao oxigênio molecular, que é o O2, culminando com a formação do ozônio. O grande problema é que a atividade humana pode acelerar a decomposição da camada de ozônio em relação à sua formação, que se dá natural, como eu disse, através da radiação ultravioleta. Outro problema atmosférico seria o aquecimento global, resultante da grande liberação de derivados de carbono, como CO, monóxido de carbono, CO2, dióxido de carbono e CH4, metano, que são gases que podem reter mais calor que é gerado aqui no nosso planeta. Quando a luz solar invade o nosso planeta, é gerada uma certa quantidade de calor, que será mantida no nosso planeta através desse fator de isolamento térmico ocasionado por esses derivados de carbono. Porém, se a poluição libera mais derivados de carbono, essa camada de carbono ela tende a aumentar a sua espessura. Aumentando a sua espessura na atmosfera, a tendência é que ela retenha mais calor. Por isso que o agravamento do efeito estufa devido à poluição, a liberação de derivados de carbono pode ser indutor do aquecimento global, que já é o problema relacionado ao aumento da temperatura média do nosso planeta. Outro problema, só que agora relacionado aos ambientes aquáticos, seria a eutrofização, que é quando um determinado ambiente é muito enriquecido com certos nutrientes minerais. O uso de detergentes, por exemplo, pode enriquecer os ambientes naturais com elementos fosfatados e nitrogenados.
que fazem com que as algas tenham uma alta reprodução, uma alta proliferação, formando um fino tapete verde sobre a água, o que bloqueia a luz solar e progressivamente vai reduzindo a quantidade de oxigênio disponível na água, podendo matar diversos organismos, entre eles os peixes, crustáceos, né, que vivem nesse tipo de ambiente. Outro tipo de problema relacionado à poluição hídrica seria a poluição térmica, em que algumas indústrias retiram a água de rios para a refrigeração de suas máquinas e caldeiras, e depois promovem a devolução dessa água para o mesmo ambiente de onde elas retiraram. Até aí você pode pensar que não tem problema algum, uma vez que a água retirada ela foi devolvida. Só que o problema é que ela é devolvida sob altas temperaturas. Esse aumento da temperatura da água mata os espermatozoides de diversos organismos que vivem nesse ambiente, podendo promover, né, um grande problema na reprodução desses organismos e, a longo prazo, é claro, promover até a extinção de algumas populações. Outro problema relacionado à poluição seria quando os resíduos são liberados diretamente no solo. E um dos maiores problemas, né, nossos de muito tempo, desde a Idade Média, para te falar a verdade, seria o lixo. Desde a Idade Média, o homem não sabe o que fazer com o excesso de lixo que é produzido, com toda essa montanha de lixo produzida diariamente. Inicialmente, né, e isso ainda acontece em algumas regiões, o lixo é destinado para lixões, que seriam áreas abertas onde o lixo fica amontoado sobre o solo nu, sem nenhuma proteção. Nesse caso, da decomposição do lixo pode resultar um líquido fétido que é chamado de chorume, que pode contaminar não somente o solo, mas os lençóis freáticos, ou seja, a água subterrânea, a água que fica acumulada, né, que é retida pelas chuvas através do solo. E esse lençol freático contaminado, ele pode também prejudicar toda a qualidade de vida de uma determinada cidade que depende desses reservatórios de água ou até mesmo dos organismos ali, vegetais, por exemplo, que estão absorvendo essa água através das suas raízes. Outro problema seria também o uso dos fertilizantes, visto que o excesso de fertilizantes, quando ocorre a chuva, a mesma pode lavar o solo, processo chamado de lixiviação, levando esse excesso de nutrientes para ambientes aquáticos, muitas vezes, induzindo ao problema que a gente estava falando lá, comentando antes, chamado de eutrofização também. Olá, meus alunos do 9º ano, vamos resolver um exercício acerca do tema de poluição. Bom, nesse exercício ele fala assim pra gente: o derramamento de petróleo no mar é um problema ambiental grave que merece atenção. Um dos piores vazamentos de petróleo que já ocorreram no planeta foi no Golfo do México, em 2010, onde cerca de 5 milhões de barris de petróleo foram lançados nas águas. Baseando-se nos seus conhecimentos, mencionem as consequências desse tipo de poluição. Bom, aqui eu tento representar para vocês o efeito que ocorreria caso ocorresse, né, a maré negra, que é justamente o despejo de petróleo que pode acontecer em ambientes aquáticos. Você percebe que essa mancha de óleo, né, o óleo, uma vez que ele é apolar, ele não se solubiliza na água, que é uma substância polar. Por isso, forma-se essa camada superficial que vai bloquear a entrada de luz. Lembrando que a luz é necessária para que os organismos presentes nesse ambiente aquático possam realizar a fotossíntese e, portanto, produzir o oxigênio. Ou seja, com o derramamento de petróleo, nós teremos uma redução da taxa fotossintética, consequentemente, uma redução na produção de alimentos que estariam disponíveis para outros organismos e também do oxigênio, causando a morte de peixes e demais organismos que vivem nesse tipo de ambiente. Sem contar também que, às vezes, algumas aves, né, chamadas de aves marinhas, elas buscam as suas presas dando mergulhos muito profundos no mar. Essas aves elas podem também ficar intoxicadas pelo petróleo, né? E essa intoxicação pode ocasionar também a morte desses animais. Sem contar que o petróleo ele também intoxica diretamente os peixes através das suas brânquias, que são estruturas que eles utilizam para trocar gases, né, no ambiente aquático.